porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 15 até o versículo 25. Gostaria de falar um assunto e dar o título para essa conversa, dizendo: liberte-se de si mesmo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18 até o versículo 23, Paulo fala que estamos gemendo com dores de parto, esperando ser liberto do cativeiro de corrupção que é este corpo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala a mesma coisa, sobre estar gemendo, anelando, desejando ser revestido com a nossa habitação que é do céu, desejando ser liberto deste cativeiro de corrupção. Temos que, pela fé, ter essa vitória. Porque neste mesmo capítulo qual citamos, dessa carta aos Romanos, Paulo diz que a carne, ela é pecado, ela é morte e ela é inimizade contra Deus. Sendo assim, então nós temos que, pela fé, nos libertar do domínio desta natureza, a qual é pecado, morte e inimizade contra Deus. Há algo na natureza humana chamada de ego. O ego, na natureza humana, pode ser definido como o senso de identidade ou identificação individual do ser humano. E nós podemos ver isto de uma maneira clara, que o ego é o ponto principal de toda a infelicidade do ser humano, de todos os males que têm sido trazidos para dentro desse mundo, desse universo que somos nós. Este ego é geralmente entendido como a parte da nossa identidade e se identifica com o eu individual, o eu das pessoas, nossas experiências pessoais, desejos, pensamentos, sentimentos. E ele é uma construção psicológica
que nos ajuda a perceber quem somos em relação ao mundo externo. Bem lembrado, o mundo externo, sendo responsável por manter uma noção de individualidade. Em termos simples, o ego é o senso do eu, a parte de nós que se sente separada dos outros. Ele está intimamente ligado ao instinto de autopreservação, busca de controle, satisfação pessoal. Isso pode nos levar a nos preocupar com a maneira como os outros nos percebem, com a obtenção de sucesso, e como evitar os fracassos e os reveses. No entanto, o ego também pode ser visto como uma fonte de sofrimento quando está excessivamente preocupado, quando você está preocupado com as aparências, desejos e medos. Quando estamos muito identificados com o ego, podemos nos tornar escravos de nossas próprias expectativas e emoções, o que pode limitar nossa capacidade de experimentar a paz interior e a autorrealização verdadeira vinda de Deus. O ego é um fardo, causado pela ilusão, é um fardo causado, que nós carregamos, causado pela ilusão do ego. Refere-se ao peso emocional e mental que carregamos a nos identificarmos excessivamente com o ego. Isso nos traz ansiedade e medo. O ego vive em constante busca de segurança, reconhecimento e aprovação dos outros. Quando ele sente que essas necessidades estão ameaçadas, surgem ansiedades, medos, inseguranças. Isso pode acontecer quando nós preocupamos com o futuro, com o que os outros pensam de nós, ou com a perda de status, perda de aparências. Causa um desejo incessante. O ego está sempre buscando algo para se completar, seja sucesso, riqueza, poder ou até validação pessoal. Quando atingimos uma meta, rapidamente nós nos movemos para outra, nunca estando plenamente satisfeito, e esse ciclo de desejo e insatisfação pode ser esgotante. Comparamos e julgamos. O ego constantemente compara, julga e se compara aos outros, criando sentimentos de superioridade ou inferioridade. Isso gera divisões internas e externas, convulsões, além de promover inveja, competição e sentimento de inadequação. É um apego que temos ao controle, ser a torre de controle. O ego quer controlar a vida e os resultados. Quando a realidade não permite, não corresponde às expectativas, sentimos frustração, sentimos raiva, ficamos decepcionados. A vida sendo imprescindível, imprevisível, melhor dizendo, cheia de incertezas, torna-se uma fonte de constante tensão para o ego que luta contra o que não podemos controlar. Gera separação e isolamento. A ilusão do ego nos faz acreditar que somos separados dos outros, a soberba, e do mundo ao nosso redor. Isso pode nos isolar emocionalmente e espiritualmente, criando uma sensação de solidão e desconexão, mesmo quando estamos cercados por muitas pessoas. Ora, nós temos que ser libertos disso. Nós temos que ser libertos dessa natureza humana, porque ela é totalmente maligna. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Se o Filho vos libertar, quer dizer, se a palavra de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Paulo está falando aos Romanos, no capítulo 6, ele fala aqui no versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quer dizer, não deixe o ego reinar em vosso corpo mortal, para lhes obedeceres em suas concupiscências, em seus desejos. Deus libertou Israel do Egito em 3 fases, e Moisés, o profeta, foi a boca de Deus. Hoje a palavra Espírito é que está falando em nossos corações, em nossas almas, para trazer a libertação, para que você possa ser liberto de si mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 22, ali uma grande batalha travada, para não falar essa aqui que lemos, de Romanos 7, do verso 14 ao 25. Nós vimos ali como que Deus tirou o povo do Egito, através de sinais e maravilhas, atravessou o Mar Vermelho, como o povo foi para o deserto, e ali foi um tempo de santificação, foi um tempo que Deus estabeleceu a palavra, a lei se manifestou a eles. Depois nós vimos a entrada deles em Canaã, a possessão da terra. No tipo simbólico, Josué lhes repartiu a terra. Liberte-se de si mesmo. O maior inimigo que você tem chama-se você mesmo. É a sua natureza humana, é o pecado que habita em você. Por isso que Paulo está dizendo aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas ele não parou aí, ele continuou em Romanos 8, ele disse: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Uma libertação total de si mesmo através da fé, deixando a voz de Deus, a palavra de Deus entrar e estabelecer o reino de Deus e se libertando de si mesmo. Você precisa se libertar de si mesmo. Nós precisamos dessa libertação, desse inimigo que está em nossos membros. O maior inimigo que você tem chama-se você mesmo, primeiro Adão, primeiro nascimento, carne e sangue. Que Deus os abençoe. Amém.